Olá, amigos do bem! Sejam muito bem-vindos a mais uma Dica do Bem. E o tema de hoje é benefícios do cloreto de magnésio no tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Elas ceifam milhares de vidas antes da hora. Doenças como hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes, estão todas associadas a problemas cardíacos que levam ao entupimento arterial e que lá na frente pode provocar então um infarto, um AVC ou uma doença isquêmica do coração. Então, as doenças cardiovasculares, elas têm ceifado, como eu disse, milhares e milhares de vidas antes da hora. Para prevenir e tratar as doenças cardiovasculares, nós temos então que diminuir esses fatores de risco, melhorando a pressão arterial, diminuindo a resistência à insulina, evitando que a glicose se acumule muito no sangue, e também devemos diminuir o consumo excessivo de gordura saturada de cadeia longa, vinda principalmente de origem animal, que eleva o nível de colesterol sanguíneo LDL. E já já você vai entender o porquê dessas mudanças tão importantes. Mas, além disso, nós temos que fazer a suplementação de algumas vitaminas e minerais que ajudam o nosso corpo a regular todos esses procedimentos. E o magnésio seria, então, um dos minerais fundamentais para regular todos esses procedimentos que eu acabei de falar. E você vai entender agora como que isso acontece. Primeiramente, o cloreto de magnésio ele é vasodilatador. Então ele vai pegar aquele vaso que está com uma pressão muito alta e vai dilatar. Quando ele dilata, a pressão interna ali do vaso vai cair. Então, o cloreto de magnésio, ou magnésio, ele ajuda a diminuir a pressão arterial. Isso é muito bom. Tem muitos relatos, muitos estudos científicos comprovando esse benefício para a saúde cardiovascular, principalmente na diminuição da hipertensão arterial. Tem casos que pessoas tiram até os remédios hipertensivos. Porém, nunca faça isso sem a devida orientação do teu médico. O cloreto de magnésio também está associado a diminuir a resistência à insulina. A pessoa que tem diabetes tipo 2, normalmente as células dela começam a criar mecanismos de resistência à insulina, ou seja, quando o carboidrato, a glicose, cai lá no intestino e começa a ser absorvido e cai na corrente sanguínea, o nosso corpo, o pâncreas, começa a liberar a insulina para absorver aquela glicose que está circulando no vaso sanguíneo e jogar para dentro da célula. Só que a pessoa com diabetes tipo 2, a insulina não consegue se aderir na célula para fazer esse transporte da glicose para dentro da célula. Então a pessoa começa a ter uma resistência à insulina, ou seja, as células dessa pessoa não aceitam mais a insulina da forma como que deveria aceitar. E o magnésio, então, está associado nos estudos a regular esse processo. Ele favorece, então, que a insulina consiga se aderir na tua célula e, com isso, transportar o açúcar do teu sangue para dentro da célula, combatendo a diabetes tipo 2, prevenindo e tratando ela. Então, é muito importante você fazer uma dosagem de magnésio para descobrir se está faltando no teu corpo, para poder suplementar e combater tanto a pressão alta quanto a resistência à insulina. Além disso, o cloreto de magnésio ele é um antioxidante natural. O que isso faz? Ele combate os radicais livres. E os radicais livres são os principais responsáveis por oxidar as moléculas de LDL colesterol, o chamado colesterol ruim. Esse colesterol é chamado assim porque ele circula perto da parede do vaso sanguíneo. E quando ele é atingido por um radical livre, ele oxida. E daí, as células de defesa do nosso corpo englobam ele e ele vira uma célula espumosa, defeituosa, que fica circulando no nosso corpo até achar uma fissura no vaso sanguíneo, na parede do vaso. Aí ele adere ali e daí começa a aderir várias outras células espumosas, começa a fazer um processo inflamatório e ali faz um trombo naquela parede vascular. E esse trombo vai crescendo, aumentando até entupir essa artéria. Ou seja, o surgimento de uma doença cardiovascular começa quando o número de radicais livres no nosso corpo está muito maior do que o número de antioxidantes. E daí todo esse processo oxidativo ocorre e a pessoa então desenvolve uma doença cardiovascular. E o magnésio, como eu falei, combate esse radical livre. Ou seja, ele vai lá na raiz do problema das doenças cardiovasculares e ajuda a estar combatendo, minimizando o risco de formação de placas de ateroma e os trombos.
Se você quer entender melhor esse mecanismo, aqui eu falei bem rapidamente, assista esse vídeo. Lá eu falo sobre a gordura saturada do coco, né, o TCM, e lá eu explico com uma videoaula todo o processo da formação da placa de ateroma. E você vai conseguir entender de forma bem clara como que acontece o surgimento das doenças cardiovasculares, para que você saiba e aprenda como prevenir e tratar essas doenças. Além disso, alguns estudos associaram o cloreto de magnésio, ou magnésio, à diminuição nos valores de LDL e colesterol, ou seja, ele ajuda a regular os níveis de gorduras do nosso corpo. Sendo assim, o cloreto de magnésio ele é muito recomendado para pessoas que estão sofrendo de síndromes metabólicas, obesidade, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia. Sabe quando começa a acumular várias doenças? Pode ser um indicativo de que você esteja também com falta do cloreto de magnésio e ele vai ajudar a regular todo esse processo. Portanto, o cloreto de magnésio ele ajuda nas principais causas das doenças cardiovasculares, sendo muito interessante você estar fazendo a suplementação para prevenir e tratar essas doenças caso você já tenha. Amanhã nós vamos estar falando dos benefícios do cloreto de magnésio para várias outras doenças que não abordamos aqui, como por exemplo, quem tem problema de falta de sono, insônia, quem tem problema de intestino preso, quem tem problema de obesidade e várias outras doenças a gente vai estar comentando amanhã. Então se você é um amigo do bem e gostou da dica de hoje, se inscreva e curta o nosso canal. E lembre-se de estar compartilhando esses vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. Assim, mais pessoas podem ter suas doenças tratadas ou até prevenindo o surgimento de várias doenças. E lembre-se, seja um amigo do bem, curta e compartilhe essas dicas do bem, pois elas podem fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Tudo isso depende de um clique teu. Isso faz toda a diferença para mim, para o meu trabalho e para as pessoas que você ama. Então, curta ali. Vai, clica ali no botãozinho para curtir e também clique depois de assistir o vídeo, compartilhe ali no teu WhatsApp, nas tuas redes sociais, esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essas informações. Por hoje ficamos por aqui, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!